Boa tarde a todos. Hoje é 22 de agosto de 2021. Eu sou Joanisval Gonçalves e a gente começa mais uma das nossas lives dominicais. Todo domingo, às 17 horas, aqui por esse bate-canal, o canal do nosso perfil no Instagram, Joanisval Goncalves, tudo junto e sem cedilha, a gente fala sobre um tema de história, política internacional, segurança, inteligência, guerra, viagens e muito mais. Eu convido você a conhecer as nossas lives, a acompanhar as nossas lives e conhecê-las também pelo nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, Joanisval BSB, é só entrar no YouTube e digitar Joanisval BSB de Brasília, né? Tudo junto e você tem acesso ao nosso canal, onde essas lives estão, onde pode assistir essas lives lá, tá? Lives desde o ano passado, sobre os mais diferentes temas, você encontra lá. Se inscreva no canal, aperte ali o botãozinho da inscrição, comente, veja os vídeos, divulgue, não custa nada e você me ajuda, tá bom? Falei então do nosso canal, falei do mini curso de introdução à atividade de inteligência, sempre bom lembrar, dias 9 e 16 de setembro, 9 e 16 de setembro, é um mini curso online sobre a segunda profissão mais antiga do mundo, e você está convidado para fazer esse curso, para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão interessante. Aqui a gente tem vários colegas que já se inscreveram, o pessoal está se inscrevendo, e no mês de agosto você ainda se inscreve com desconto. Então, aproveite o desconto do mês de agosto e dia 9 de setembro a gente se encontra no nosso mini curso online Introdução à Atividade de Inteligência. Bom, vamos para o tema do dia. O imperador, o monarca das quatro coroas, conversando sobre o primeiro imperador do Brasil. Preliminarmente, eu peço que algum comentário, alguma observação, alguma coisa mais, alguma perspectiva mais extensa, você faça por meio desse pontinho de interrogação que tem aqui na tela. Aí deve estar aí embaixo da sua tela, tem um pontinho de interrogação e você pode fazer os comentários e as perguntas, porque fica mais fácil para mim. Às vezes as pessoas passam e muito rápido aqui os comentários e eu não consigo ver. Rapidinho para falar de Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. Por que o tema dessa live hoje? Porque esse é um esquenta para as comemorações dos 199 anos da nossa independência, as comemorações do 7 de setembro. É isso aí, há 199 anos o Brasil estava efervescendo num processo de emancipação. E aí a gente prepara, a gente faz essa homenagem àqueles que são os fundadores da nossa nação. E nesse sentido, a live de hoje vai ser sobre o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, que também é uma figura muito controversa e muito pouco conhecida. Bem-vinda, Didi, bem-vinda! Muito pouco conhecida. Nosso imperador, as pessoas sabem pouco sobre Dom Pedro II e muito menos sobre Dom Pedro I, seu pai. Pegoraro também chegou. E toda vez que eu ouço, que eu penso em Dom Pedro I, eu vejo Dom Pedro I como alguém que, além de ser muito pouco conhecido, é, de certa forma, um injustiçado pela posteridade no Brasil. Porque se sabe pouco e se sabe mal. E há uma série de informações desencontradas, há uma série de informações, inclusive, difamatórias mesmo, do nosso primeiro imperador, e eu acho que é justiça histórica, né, a gente contar um pouquinho sobre a vida desse homem fantástico, desse grande homem que foi um rapaz que viveu 35 anos em 2 continentes. E toda vez que eu começo a falar de Dom Pedro I também, eu lembro o seguinte: para entender Dom Pedro I, eu tenho que ter em mente que nosso primeiro imperador era um garoto
que proclama a independência com 24 anos de idade. Quer dizer, com 23 anos de idade. Né? Ele nasce em 12 de outubro de 1798, 12 de outubro de 1798, e nesse sentido, é só vocês fazerem os cálculos, no dia 7 de setembro de 1822, eu não sou bom de cálculo, mas ele ainda era um menino, né? Tô certo isso? 98 para 18, 20, 19, 20, 21, 22, é isso mesmo. Ele estava com 23 anos de idade quando ele proclama a independência. E aos 24 anos de idade, ele é aclamado imperador do Brasil no dia 12 de outubro de 1822. Então, para entender Dom Pedro, primeiro, lembrem-se que era muito novo, era um jovem viver naquilo tudo. O segundo aspecto importante para entender Dom Pedro é que ele viveu uma situação muito particular, sendo arrancado de Portugal, do Portugal ocupado por Napoleão, e trazido para o Brasil ainda muito criança, né, aos 9 anos de idade. É sempre bom lembrar isso, né? Com 9 anos, Dom Pedro é trazido para cá e ele chega num mundo novo, num mundo onde ele vai viver, né, de uma forma muito diferente do que viveria um herdeiro do trono na Europa. E isso vai afetar a Dom Pedro. Isso vai fazer com que ele desenvolva um amor significativo pelo Brasil. Isso vai fazer com que ele conviva, bem-vinda Lu, conviva diretamente com o povo. Dom Pedro era muito simples, assim como era toda a família real brasileira, em seguida a família imperial brasileira. Era uma simplicidade muito grande. E ele ganha não só amor pelo Brasil, como ele acaba sendo incutido de ideias muito liberais para os padrões europeus que viviam naquele momento a luta contra Napoleão e as forças que resultaram da Revolução Francesa. Então, eu tenho que entender que Dom Pedro vive naquele início de século XIX, tremendamente conturbado, onde havia um grande choque entre dois modelos. Um antigo regime absolutista, muitas vezes autoritário, e um novo mundo insuflado pelas ideias revolucionárias e também pelas ideias liberais, sobretudo aquelas catalisadas com os acontecimentos que tiveram início em 1789 na França. Então era isso que Dom Pedro vivia aqui. Algumas curiosidades eu anotei aqui sobre Dom Pedro. Repito, com 9 anos ele é trazido para o Brasil. E aí tem uma outra curiosidade. Dizem que Dom Pedro, os biógrafos de Dom Pedro, dizem que ele vem para o Brasil e, ao contrário do que muita gente pensa, ele lia, sim, ele gostava, e ele com 9 anos ele vem lendo a Eneida de Virgílio no navio. Então ele vem lendo, diz que ele não largava o livro, né? Ele vem lendo a Eneida de Virgílio, e com isso aquele garoto começa a sonhar e imaginar para que mundo que ele estava chegando. Outras curiosidades. Repito, vive os primeiros anos em Portugal, não era ele que seria o herdeiro do trono, mas o seu irmão mais velho morre, dando continuidade à tradição dos Braganças, em que uma maldição que existe de que o primogênito nunca ocuparia o trono da Casa de Bragança, né? Então Dom Pedro, assim como foi seu pai e assim como foi seu filho, né? Assim como foi seu filho Dom Pedro II, não era a princípio o herdeiro do trono, né? Não era, havia outros nascidos antes dele, mas que morreram ainda crianças, né? Ele era o 4º filho, eu anotei aqui, de Dom João VI,
de Portugal e de Dona Carlota Joaquina da Espanha. E guardem esse dado, porque será ele um pretenso candidato ao trono espanhol também. Afinal de contas, ele era filho de uma infanta, né? Ele era filho da infanta espanhola. Passando rápido pela história de Dom Pedro, algumas outras características dele, e ao contrário do que imaginam também, ele teve uma boa formação. Claro que nada se compara à formação dos filhos dele, né, sobretudo de Dom Pedro II, mas, como eu gosto de assinalar aqui, né, ele teve bons tutores, né, e teve estudos de matemática, economia, política, lógica, história, geografia, música. Era um músico exímio, ele tinha uma grande aptidão para a música. Lembro sempre que o hino da independência, que para mim é o hino mais bonito que nós temos, o hino da independência é composto por ele. Ele também compõe um hino em homenagem ao nascimento de Dom Pedro II, né? E era conhecido clarinetista, outros instrumentos, né? O cravo também tocava. Então, era um músico muito habilidoso, né? Ele tinha essa sensibilidade musical muito grande. E nesse sentido, tem outro episódio muito interessante, já ele de volta à Europa, na França, aí, para tentar angariar apoio contra o seu irmão, que havia dado um golpe em Portugal, né? E ele está na Ópera de Paris com o rei da França, e ele é chamado, as pessoas percebem que ele está ali, e ele é convidado a tocar uma peça, né, para os presentes na Ópera de Paris. E ele faz isso e é aclamado. Então era alguém que era um amante da música também. Outra coisa, quando Dom Pedro chega aqui, ao contrário dos soberanos europeus, tanto ele como Dom Miguel, eles são criados muito soltos, né? Os pais viviam separados, isso desde Portugal, né? O casamento de Dom João e Dona Carlota foi um casamento político, um casamento de conveniência. A Didi está perguntando qual instrumento que ele tocava. Ele tocava vários instrumentos. Deixa eu ver se eu tenho aqui, Didi. Mas talvez eu não encontre aqui a quantidade de instrumentos que ele tocava. Mas certamente clarinete e cravo ele tocava, né? Não vou encontrar aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Clarinete, fagote, violoncelo, né? Ele tocava bem, né? E era muito habilidoso. Ele teve aulas de música desde muito cedo. Então tem essa característica. E aqui ele é criado desde pequeno muito junto com o povo. E ele também gostava muito de cravo, né? Ele tocava aqui muito, ele vivia junto, comia com as pessoas normais ali, os criados da casa, do palácio onde ele vivia, se vestia de uma forma muito simples, até depois de adulto. Por exemplo, quando era príncipe regente, era muito comum uma calça de linho, uma camisa de linho, um chapéu de palha, e estava tudo bem, né? Era muito comum também, inclusive depois de se tornar imperador, que ele circulasse livremente pelas ruas do Rio de Janeiro, conversando com as pessoas. Então, ele adquire essa simpatia, essa familiaridade, esse carinho pelo povo brasileiro desde muito cedo. E esse amor à vida em liberdade. Era um cavaleiro exímio, e nas atividades físicas também, ele não descuidava, até porque ele gostava, né? Mas também não deixava de estudar. Os biógrafos assinalam que pelo menos 2 horas, mesmo depois de imperador, veja bem,
mesmo depois de imperador do Brasil, ele dedicava pelo menos 2 horas por dia à leitura e estudos, né? Então, não era alguém que era um iletrado, como alguns gostam de assinalar, e muito menos alguém com a formação ruim. Claro, se comparada à formação dos seus filhos e, sobretudo, de Dom Pedro II, formação essa que foi muito estimulada por ele, porque ele mesmo reconhecia que faltava ali, que lhe faltava alguma coisa nessa formação. Ele, desde muito cedo, ele instiga os filhos a estudar, a se preparar para o papel que exerceriam como príncipes do Brasil e como imperador do Brasil e como rainha de Portugal, porque Dona Maria vai ser Dona Maria II de Portugal. O Barão está comentando aqui que tem dia que nem ele, que ele não consegue nem estudar. Veja bem. E Dom Pedro, mesmo depois de imperador, dedicando 2 horas por dia, pelo menos, aos estudos. Perguntem quais presidentes da história do Brasil fizeram isso. Teve presidente da história do Brasil que talvez não tenha lido um livro na vida, mas eu deixo isso para outras ocasiões, né? Outra coisa, quem imagina Dom Pedro, imagina muitas vezes Dom Pedro I como um bom vivant que vivia na farra, bêbado. Detalhe, ele teve muitas amantes, isso é indiscutível. Ele teve muitas amantes, né? Ele gostava da coisa, isso é inegável. Agora veja, um garoto de 20 e poucos anos, primeiro príncipe herdeiro do trono de Brasil, Portugal e Algarves, depois imperador do Império do Brasil, né? E vivendo no Rio de Janeiro. Não condenaria a Dom Pedro I pelas muitas amantes que teve, né? Alguns biógrafos falam na possibilidade de um distúrbio, que eu não vou me lembrar do nome do distúrbio aqui, mas que o fazia ser incansável nisso. Mas depois que a imperatriz Leopoldina morre, né? Depois que ele tem um choque muito grande, ele passa por um processo de culpa e de sofrimento muito grande. E quando Dona Amélia chega para desposá-lo, já tendo casado com ele, mas Dona Amélia chega para ser a segunda imperatriz do Brasil, diz que Dona Amélia põe ordem na casa, né? A partir de então, os biógrafos todos assinalam a fidelidade de Dom Pedro a Dona Amélia, né? E o arrependimento pelos infortúnios, pelas tristezas que ele havia causado à imperatriz Leopoldina. Lembrando que nessa história toda ele estava com a idade de 20 e poucos anos, tá? 20 e poucos anos. E aí eu disse que se ele era um grande apaixonado pelo sexo oposto, né? Se ele se seduzia muito facilmente pelo sexo feminino, ao contrário do que assinalam aqueles que desconhecem a vida de Dom Pedro I, ele bebia muito pouco. Raramente Dom Pedro era visto bebendo e não há registros de Dom Pedro ébrio caindo por aí, como algumas vezes se imagina. Então era muito comum ele estar numa taberna, né? Numa taberna com mulheres, indiscutivelmente, mas sem a ingestão de álcool. Isso era muito característico dele. Outra coisa, né? Ele aprendeu a ler em português, naturalmente, né? Ler e escrever em português, latim, francês. Também entendia, né? E traduzia o inglês e o alemão. Afinal de contas, a sua esposa era alemã, não é verdade? E isso fazia dele um conhecedor das línguas. Que mais?
Dizem que era um rapaz bonito, né? Com uma boa postura, e que ao vir para o Brasil e morar no Brasil, pegou aquele hábito, acabou trazendo aquele hábito dos brasileiros de tomar banho diariamente, ele andava sempre muito asseado, né? Então, são algumas características gerais do príncipe Dom Pedro e do nosso primeiro imperador. Em termos da vida política dele, é sempre bom lembrar, e eu vou repetir sempre isso. Antes disso, o Marcel comentou aqui, é a nossa historiografia condicionada. É verdade. A nossa historiografia, ela hoje, cada vez mais ideologizada, ela esquece os nossos símbolos, os nossos heróis do passado, aqueles que nos antecederam, e nós somos um povo que desmerece os seus antepassados. Nós somos um povo que desmerece os seus heróis. E se a gente não conhece o nosso passado, a gente está fadado a repetir os erros e a gente a gente fica numa posição muito vulnerável em relação àqueles que conhecem a sua história, né? Já se diz que quem controla o passado controla o presente e o futuro também, né? Então, a gente conhece muito pouco. Totalmente enviesada é a nossa historiografia, diz o Barão aqui, o Barão das Capivaras está comentando isso, e é isso mesmo, totalmente enviesada. Politicamente, Dom Pedro I, como eu disse, com 23 anos ele proclama a independência, e nesse momento, e eu não vou entrar em maiores detalhes aqui sobre isso, a não ser que haja alguma pergunta depois, mas ele é muito influenciado por alguns homens, grandes homens ali, que marcaram a história do Brasil. Quem sabe a gente não dedica uma live a um deles, José Bonifácio, sem dúvida nenhuma o mais importante aí, Gonçalves Ledo, um outro conjunto de maçons. A maçonaria é muito importante no processo de independência do Brasil, pouca gente sabe disso também. A maçonaria, de fato, é essencial no processo de independência do Brasil, e graças a um conjunto de maçons capitaneados por José Bonifácio e por Joaquim Gonçalves Ledo, nós temos o processo de independência como tivemos. E nós temos a iniciação de Dom Pedro I na maçonaria. Dom Pedro I foi iniciado aos 23 anos na maçonaria, em 1822, se tornou o segundo grão-mestre do atual Grande Oriente do Brasil, né? E esteve sempre ali cercado por um grupo importante de maçons que o auxiliaram no processo de independência. A outra pessoa que foi muito importante no nosso processo de independência, que deve ser citada sempre, é a segunda mulher a governar o Brasil, a imperatriz Maria Leopoldina de Habsburgo, né? Da casa de Habsburgo, da casa austríaca, filha de Francisco I da Áustria, né? E Leopoldina, sem dúvida nenhuma, uma grande mulher, uma mulher inteligentíssima, uma mulher de fibra, uma mulher forte e obstinada, é fundamental no nosso processo de independência, influenciando Dom Pedro também. Lembrando, ela era 1 ou 2 anos mais velha do que ele, então eram duas crianças fazendo o processo de independência. E é claro que isso só foi possível graças ao aconselhamento, à aproximação de brasileiros fiéis ao imperador, ao futuro imperador, e fiéis à causa da emancipação. A gente tem algumas lives lá no canal sobre o nosso processo de independência, talvez eu as repita, eu volte a falar disso nas próximas lives, né, para tratar das comemorações dos 199 anos do Grito do Ipiranga. Proclama a independência, então, com 23 anos. No dia 12 de outubro de 1822, ele se torna o nosso primeiro imperador, ele é aclamado nosso primeiro imperador, e em dezembro
em dezembro, ele é coroado imperador do Brasil. E aí começa a trajetória dele, né, muito conturbada no primeiro reinado, afinal de contas não foi um processo. Olha aí, Barão, Marcel, Pegoraro, uma outra particularidade. Nós conhecemos tão mal a nossa história que muita gente acha que o processo de independência no Brasil foi pacífico. Não foi. A consolidação, a gente depois pode falar disso, a consolidação. Abraço, Marcel. A consolidação do processo de independência custou muitas vidas, né? E graças a esse ímpeto e graças à liderança aí de Dom Pedro I, em 1825, a independência estava consolidada, mas houve resistência em várias províncias, houve guerra de independência, sangue brasileiro e sangue português e sangue estrangeiro também foi derramado no nosso processo de independência. Nós tivemos o maior exército de independência do continente americano, pouca gente sabe disso. Nós tivemos o maior exército de independência do continente americano. E, bom, em 24, né? 24 a independência estava consolidada. E é também em 24 que Dom Pedro nos outorga a primeira Constituição do Brasil, a Constituição Imperial de 25 de março de 1824, que, na minha opinião, é a grande Constituição brasileira e a Constituição mais legítima que nós temos, né? Foi outorgada, sem dúvida nenhuma, mas era uma Constituição liberal, uma Constituição tremendamente liberal e vista pelos europeus como uma Constituição de grandes avanços, que de fato era tão boa que a Constituição de 1826 de Portugal é uma réplica, também outorgada, né, por Dom Pedro. A Constituição de 1826 de Portugal é exatamente uma réplica, com algumas poucas alterações, da Constituição de 1824. Bom, já caminhando para uma conclusão, o processo de independência, o primeiro reinado é muito conturbado. Em 25, a gente tem a Guerra da Cisplatina, e aí ele vai para a Guerra da Cisplatina. Também acho, Marcelo, nós precisamos de outra Constituição, e em breve a gente tem novidade para vocês sobre isso. Em breve a gente tem novidade sobre uma nova Constituição para o Brasil, mas eu deixo isso para mais adiante. 25 começa a Guerra da Cisplatina, né, o que vai vir a se tornar a República Oriental do Uruguai. O Uruguai se separa, o Uruguai era uma província brasileira, cisplatina, e o imperador acaba indo combater na Cisplatina. Também é em 25 que nasce Dom Pedro II, né, o último filho do casal Pedro e Leopoldina, né, e Dom Pedro II, e a gente vai ter uma live só para falar dele, né? Hoje a gente está falando dele, de Dom Pedro I, e vai ter uma segunda live para falar de Dom Pedro II, né? Mas Dom Pedro II nasce em 2 de dezembro de 1825, e depois de um tempo o imperador parte para a Cisplatina, né? E em dezembro também, no dia 2 de dezembro de 1826, portanto, quando o herdeiro do trono, Dom Pedro II, completava um ano, Dona Leopoldina aborta mais um filho, mais um herdeiro. A Dona Leopoldina aborta e alguns dias depois, dia 11, se não me engano, 11 de dezembro, ela vem a falecer, né? Mas aí a gente já tem uma outra história, Dom Pedro quase que enlouquece com isso, e a Guerra da Cisplatina avança, vem acabar em 1828, né, com a separação, a independência do Uruguai. E ao final do segundo reinado, do primeiro reinado, a política aqui é muito dura com Dom Pedro, né?
as disputas entre brasileiros e portugueses vão enfraquecendo o nosso imperador. O nosso imperador, o namoro que ele tinha com o país que ele tanto amava, com os brasileiros, vai esfriando. E em 1831, no dia 7 de abril de 1831, a pressão é tão grande que ele é obrigado a abdicar, e ele abdica em favor do seu herdeiro, então com 5 anos de idade, né, Dom Pedro II. Ele abdica e vai para o exílio em Portugal. O livro que tem sobre a biografia de Leopoldina traz muito conhecimento histórico, recomendo. Sim, há alguns livros interessantes, Pegoraro, sobre Dona Leopoldina, sem dúvida nenhuma, uma mulher fascinante, uma mulher muito forte, e é muito bom saber que foi ela a primeira mulher a governar o Brasil. Leopoldina, se tivesse vivido, né, mais do que aqueles 20 e poucos anos, né, ela teria sido indubitavelmente uma das grandes imperatrizes, né, da história mundial, junto com a Rainha Vitória, junto com Catarina a Grande da Rússia. Leopoldina nunca pode ser legada a segundo plano na história do Brasil. Nem ela, nem a neta dela, Isabel, a princesa Isabel. Caminhando já para concluir, eu estou vendo que tem pergunta já, e já eu respondo. E aí o que acontece? Diante daquela instabilidade toda, de uma situação que fica crítica no Brasil, Dom Pedro se vê obrigado a abdicar em favor do seu filho, Dom Pedro II. Mas ele não para por aí. Ele deixa, com muita tristeza no coração, o Brasil, e isso fica muito notório. Dom Pedro deixa o Brasil muito triste, né? Mas ele vai para Portugal, ele vai para a Europa de volta, e ele volta para a Europa com Dona Amélia, a nova imperatriz, e com a rainha de Portugal, né? A Dona Maria, que viria a ser Dona Maria II. Por quê? Porque em 1826, quando Dom João morre, Dom Pedro vivia no Brasil, né, imperador do Brasil, 1826. Quando Dom João morre, Dom Pedro é chamado a assumir o trono de Portugal. Né? É chamado a assumir o trono de Portugal, e o assume como Dom Pedro IV. Né? Durante 2 meses, Dom Pedro, 3 meses, Dom Pedro I é também Dom Pedro IV de Portugal. Mas por ser, Rafaela, bem-vinda, mas por ser também imperador do Brasil, ele tem que abdicar, abrir mão do trono português, e ele o faz em nome de Dona Maria, sua filha, né, que havia nascido em 19, se não me engano, 1819, e que era uma criança no Brasil. Era uma criança de 7 anos aqui no Brasil, né? E olha que curiosidade, essa rainha de Portugal, que vai ser a rainha de Portugal, como Dona Maria II, era nascida no Brasil. Claro, nascida no Brasil, mas ainda à época nascida em Portugal, porque estávamos no Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Né? Então, ele abre mão, ele abdica do trono português em prol de sua filha Maria II. E o acordo que ele faz é que fica como regente de Portugal Dom Miguel, seu irmão mais novo, né? Seu irmão mais novo, muito ligado à sua mãe Carlota Joaquina. Dom Miguel está em Portugal, e Dom Miguel ficaria como regente. E depois, quando Dona Maria atingisse a idade de se casar, ela se casaria com o tio Dom Miguel. Aí alguns se assustam, como é que é isso? Isso era comum. Era comum nas casas reais da época, sobretudo na casa dos Bragança. A ideia é que Dona Maria se casasse quando atingisse a idade apropriada com Dom Miguel, e a casa de Bragança manteria o trono de Portugal. Enquanto isso, Dom Miguel ficaria como regente.
Então, Dom Pedro I do Brasil, eu falei das 4 coroas de Dom Pedro I. Então nós temos a primeira do Império do Brasil e a segunda coroa do Reino de Portugal. É oferecida, então, a sua filha, a coroa, e Dom Miguel como regente. Só que, em 1828, veja, Dona Maria estava aqui no Brasil, Dom Miguel dá um golpe. Né? E isso quando estava indo com um pouco mais velha, portanto, para a Europa, para a corte do seu avô Francisco I, quando Dona Maria estava sendo levada para a Europa para ficar um tempo na corte de seu avô e depois para ir a Lisboa se casar. O que acontece? Nesse intervalo, Dom Miguel dá um golpe de Estado e assume como rei de Portugal o absolutista. Ele rasga a Constituição de 1826, que era uma Constituição liberal, e estabelece um regime absolutista. E aí, Dona Maria não vai chegar a Portugal aí, nem a Áustria, e ela volta para a Inglaterra e depois para o Brasil, né? E tudo isso está naquela turbulência. Portugal com um novo regime e um rei autoritário. Dona Maria tendo que voltar para o território brasileiro com uma corte no exílio. Você tem a corte portuguesa no exílio, vivendo no Rio de Janeiro. Problemas internos aqui no Brasil, questionando a autoridade, questionando a legitimidade do imperador Dom Pedro I e questionando também a sua condição de português. Governos, ministérios sendo mudados, até que, já com o avançado da hora, a gente chama atenção para a derrubada, para a abdicação do imperador no 7 de abril de 1831. E aí o que ele faz? Ele deixa aqui o seu maior tesouro, Dom Pedro II, e as suas irmãs também, as filhas de Dom Pedro I com Dona Leopoldina, né? Dona Januária, Dona Mariana e Dona Paula, né? E todas crianças, e aí o primeiro imperador vai embora. É muito marcante, não vou entrar em detalhes aqui, mas é muito marcante a partida de Dom Pedro I, sobretudo porque ele se despede dos filhos, ele sai de madrugada, já na madrugada do 7 de abril, né? Ele deixa o palácio e ele não acorda as crianças. E ele se despede com um beijo dos seus filhos, que estão dormindo. Dom Pedro II tinha 5 anos. Né? E vai para um navio inglês, onde ali termina de administrar, agora já como Pedro de Alcântara, um cidadão comum, administrar a sua partida do Brasil. Só que a história não acaba por aí. Bem-vindo, Pedro, bem-vindo, Daniel, Zé Fernandes, né? A história não acaba por aí. Ao deixar o trono do Brasil, Dom Pedro vai para Portugal, junto com Dona Amélia e Dona Maria, e ele vai recuperar o trono da sua filha. E aí começa uma outra etapa interessantíssima da vida de Dom Pedro. E veja, ele estava aí com um pouco mais de 30 anos. Começa uma outra etapa da vida de Dom Pedro I, onde ele fica um tempo entre as cortes de Londres e de Paris, entre a França e a Inglaterra, tentando angariar apoio para a causa da sua filha, para a restauração da sua filha no trono e para o combate contra Dom Miguel. No final das contas, ele volta para os Açores, onde era o núcleo de resistência, né, do Reino de Portugal no exílio, e dali ele parte com a flotilha para o Porto em Portugal, e o Porto vira o grande centro de resistência às forças miguelistas. E o Porto, a cidade do Porto é cercada, e mais de um ano de cerco, a guerra acontece, e é uma guerra civil muito sangrenta entre os irmãos Pedro e Miguel.
Pedro com uma grande desvantagem, alguns diriam quase que com um exército de Brancaleone, né? Pedro com uma grande desvantagem no final das contas, por uma série de manobras estratégicas que ele consegue fazer. Por exemplo, ele manda uma expedição anfíbia pelo Algarve, que toma o Algarve, que é o sul de Portugal, e sobe em direção a Lisboa, e ele avança por Lisboa. No final das contas, Lisboa é sitiada e tomada finalmente, e aí Pedro vence a guerra civil. Miguel é exilado, Miguel vai viver muito tempo ainda, e ele é exilado, e Dom Pedro, agora Duque de Bragança, que é o título que ele tem, né, restaura o trono de sua filha. Restaura o trono de sua filha, restaura o trono de Dona Maria II, né, e fica como regente, mas ele fica por muito pouco tempo. Ele fica por alguns meses, porque no dia 10 de setembro, deixa eu ver se eu anotei isso aqui, vamos ver, isso, no dia 10 de setembro de 1834, ele cai doente, de tuberculose, né? Eu escutei alguém uma vez, notícia de professor de segundo grau de ensino médio, falando que ele morreu de sífilis. E a gente vê como a história é mal feita, mal contada, e como ela é ideologizada, enviesada. Dom Pedro adquire tuberculose, que piora muito durante o cerco do Porto, porque no cerco do Porto ele lutava junto, em pé de igualdade com as suas tropas. No cerco do Porto, a cidade do Porto é queimada, você tem muita fumaça, aquilo piora muito a saúde de Dom Pedro, e ele sempre foi um cara um sujeito muito saudável. Em 1834 ele está muito frágil, ele é acamado, né, em 10 de setembro com a tuberculose, né, e às 14h30 do dia 24 de setembro de 1834, após um período de muita dor, né, de muita fragilidade por causa da doença, ele vem a falecer de novo. 1834, né, ele estava com 35 anos de idade, né, pouco antes de fazer 36. Né, e ele falece. E a vida de Dom Pedro é muito épica o tempo todo. Eu só passei rapidamente aqui, mas ele falece na mesma cama, no mesmo quarto em que ele nasceu, no Palácio de Queluz, né, lá em Portugal. Mesmo lugar onde ele nasceu, ele vem a falecer. Só que nesse intervalo de 35 anos, ele viveu na Europa, veio para o continente americano, garantiu a independência do Brasil, se tornou rei de Portugal, imperador do Brasil, reconquistou o trono de sua filha, lutou contra o seu irmão absolutista. Né? O Paulo está dizendo que esteve lá no Palácio de Queluz. E uma outra particularidade, Paulo, o nome da sala, do quarto, né, onde Dom Pedro nasceu e morreu, é Dom Quixote, né? Na sala, no quarto Dom Quixote do Palácio de Queluz, né? E isso é muito simbólico, né? Como aquele garoto viveu aquilo tudo. Aquele garoto, repito, porque ele morre com 35 anos. Ele morre com 35 anos com uma vida muito intensa. Então é alguém que merece, no mínimo, a minha admiração. Outra curiosidade aqui, as últimas palavras de Dom Pedro, né? As últimas palavras, e no final, em setembro, ele pede para que seja redigido um testamento, e além de conselhos que ele deixa, sempre muito preocupado com os filhos, né, ele pede que seja redigida uma carta aberta, e ele dita uma carta onde ele implora a adoção gradual da abolição, ele implora a abolição da escravidão. A família imperial brasileira não tinha escravos, é sempre bom lembrar disso. Né? E os primeiros escritos contra a escravidão no Brasil são de Dom Pedro I e de José Bonifácio.
E nessa carta aberta, onde ele condena a escravidão, ele pede a abolição da escravidão, ele diz o seguinte: a escravidão é um mal e um ataque contra os direitos e a dignidade da espécie humana. Ele escreve isso em 1834. A escravidão é um mal e um ataque contra os direitos e a dignidade da espécie humana. Porém, suas consequências são menos prejudiciais para aqueles que sofrem no cativeiro do que para a nação cujas leis permitem a escravidão. Ela é um câncer que devora a moralidade. Então ele pede no seu leito de morte que acabem com a escravidão no Brasil, né? Escravidão no mundo, e ele se dirige aos brasileiros. Então é uma história muito bacana. É uma história muito bacana. E um garoto que viveu 35 anos que tanto fez. Eu falei da coroa de Portugal e da coroa do Brasil. Se quiserem saber, eu falo das outras duas coroas. Mas, já que estamos caminhando para o encerramento, deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Tem uma pergunta do Barão. Professor, se tiver um fator principal, qual foi esse para a abdução? Eu acredito que seja para... Se tiver um fator principal, qual foi esse para a abdução? Acredito que seja para a abdicação do imperador, né? Às vezes a gente digita e o corretor dá trabalho para a gente. Eu acredito que seja o fator para a abdicação do imperador, do imperador Dom Pedro I. E é um conjunto de fatores, Barão, é um conjunto de fatores que levaram a um desgaste muito grande, e aí ele demite um ministério, né, um ministério de brasileiros, e nomeia um outro ministério que desagrada aqueles que estão reagindo a ele, né, aos brasileiros, e aí começa um processo em que a população se revolta, as forças armadas, inclusive a guarda do palácio, passa para o lado dos revoltosos, né, e ele fica praticamente sozinho, resistindo ao exército e às outras forças nacionais, as elites nacionais que estão insatisfeitas com Dom Pedro I. Né? Chega o momento em que ele é obrigado a abdicar, porque está todo mundo lá, tem o pessoal que vai compor a primeira junta, a primeira regência trina, né, regência trina provisória, o brigadeiro Lima e Silva, pai do Duque de Caxias, né, o senador Vergueiro também está ali. Há uma pressão muito grande no campo de Santana, se não me engano, contra ele. E aí ele é obrigado a abdicar. E ali é um momento interessante, porque por pouco a manobra foi muito bem executada, porque ele poderia, ali por pouco, se não fosse o prestígio da monarquia no Brasil, se não fosse o Lima e Silva, o brigadeiro ali, Lima e Silva, que conduz o processo desse jeito, pai do Duque de Caxias, né, poderiam ter proclamado a República ali, em 1831, no 7 de abril. Mas rapidamente o imperador, o jovem imperador, é aclamado, né, Dom Pedro II, né, e essa abdicação é feita em nome do garoto de 5 anos, e felizmente o Brasil adota aquela criança, aquele órfão de mãe, que ele perde com 1 ano de idade, e de pai, que ele perdia ali, né, com 5 anos de idade. O Brasil o adota e ele será imperador do Brasil por quase 50 anos. Mas essa aí é outra história. Essa aí é uma outra conversa. Quem sabe na semana que vem, a live da semana que vem, seja com Dom Pedro II, sobre Dom Pedro II, né, e o magnânimo, o maior imperador que nós tivemos. Tá bom? Bom, com isso eu acabo. Com isso eu encerro a live agora. Eu lembro que daqui a pouco a live... Daqui a pouco não, espero até quarta-feira. Vamos ver se eu consigo subir a live para o YouTube, né?
Joanisval BSB. O Pegoraro está comentando aqui: nossa história precisa ser melhor contada e reconhecida em nossas escolas. Sem dúvida nenhuma, meu amigo. Afinal de contas, a nossa história é muito deturpada e ideologizada. Eu sou muito crítico disso, né? Como a história é mal contada, sobretudo nas nossas escolas. Professores mal preparados, já desde a universidade, né? E que não repassam, e que revelam esse despreparo nas suas aulas. A Luana está comentando aqui: excelente, quanta informação que não é passada nas escolas. A gente conhece muito pouco sobre o nosso passado, e isso é muito triste, porque sem conhecer o nosso passado, o nosso futuro já está ameaçado. Tá? Agradeço muito a vocês. Lembro do minicurso que está disponível, que ocorrerá nos dias 9 e 16 de setembro, um minicurso sobre atividade de inteligência, sobre a segunda profissão mais antiga do mundo. Ainda é possível fazer as inscrições com desconto. Divulguem o minicurso também. Eu peço que quem tiver interesse, às vezes sabe de um amigo que se interessa pelos temas de inteligência, divulgue. E aguardo vocês na próxima semana, no próximo domingo, às 17 horas, aqui por esse bate-canal, tá bom? E só para não ficarem na dúvida, as outras duas coroas de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, eram a coroa da Grécia e a coroa da Espanha. A coroa da Grécia chegou a ser oferecida a Dom Pedro I, que a recusou, né, diante daquela vida turbulenta que ele estava vivendo, e a coroa da Espanha também, porque se cogitou que Dom Pedro I poderia ser restaurado no trono, levado ao trono espanhol para restaurar os Bourbon ali. Né? Então, por isso que ele é conhecido como o imperador das quatro coroas: Brasil, Portugal, Grécia e Espanha. E aí o Marcelo está comentando: conforto, a nossa juventude paga esse preço de não conhecer o nosso passado. Sem dúvida nenhuma, conforto. E, bom, encerro aqui. Obrigado pela participação. Tenham uma ótima semana. Até domingo que vem. Fiquem com Deus. Abraço.